Muito bem. Voltamos aqui. Eu posso fazer uma outra coisa também. Eu sei que é melhor fechar a câmera. Daí as figuras bonitas do professor não saem não sai, senão fica aquele cantinho lá, né? Tá? Então, só me avise se está tudo ok com os slides, se está andando, tá? Tudo certo. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos discutir o terceiro tópico, que são as reações pericíclicas da parte da cicloadição. E essa aqui tem vários itens que podem ser apresentados. Eu selecionei alguns, né, para as nossas primeiras aulas, depois a gente pode pegar pontos de interesse dentro do grande tema, né, que denomina-se reações de cicloadição. Tá? Muito bem. Bom, quem são os dois protagonistas, né, desta reação? É o Otto Diels, né, e o Kurt Alder. Né? Em 1950, eles foram agraciados com a medalha, um prêmio Nobel, né, em Química, pela contribuição em relação a essa reação. Né? É uma reação simples, né, do ponto de vista da ideia em si, né, e ela vai levar uma denominação de cicloadição, porque o produto, né, é um produto cíclico resultante da adição de dois componentes. Então, você adiciona um com o outro, formando o adduto. Então, normalmente chama-se cicloadduto. Adduto de addition é o produto da addition product, né? Então, cicloadduto. Você pode representar entre colchetes, como sendo I mais J, né? Em que I mais J representa os elétrons π. Né? Se você quer, assim, a IUPAC recomenda que nós deveríamos usar, entre parênteses, o número de átomos envolvido e, entre colchetes, o número de elétrons. Então, uma cicloadição 4 mais 2, né, contém, então, um componente com 4 elétrons e um segundo com 2. Mas uma reação do tipo 3 mais 2, né, quando você representa ela indicando que você está dizendo, é um óxido de nitrila e um alceno, então ela é uma 3 mais 2. Mas aqui, se você somar os elétrons, você não tem 6 aqui, você tem apenas, somando, você tem 5. Então, o que o PAC recomenda? Que entre parênteses, você descreva o número de átomos. E quando se quer descrever o número de elétrons, você coloca entre colchetes. Então, milhares de artigos na literatura, eles fazem usando o colchete. O que rigorosamente não é a maneira mais correta. Na reação de Diels-Alder, ela é, de fato, uma 4 mais 2 em termos de elétrons e 4 mais 2 em termos de átomos. Por quê? Veja aqui embaixo nesse exemplo. O dieno tem 4 átomos, o dienófilo mais 2, então 4 mais 2. Ao mesmo tempo, o dieno tem 4 elétrons e o dienófilo 2 elétrons. Então, isso é a coincidência das duas nomenclaturas, que indica o número de átomos e o número de elétrons. Tá? Então, a reação de Diels-Alder, ela é uma entre N possibilidades de cicloadição. E ela se enquadra nesse tópico aqui, do 4 mais 2. Mas pode ter 2 mais 2, 3 mais 2, 4 mais 3, 4 mais 4, assim por diante. Tem a ordem de reação superiores, né? Pode ter 4 mais 6, 6 mais 6, assim por diante. Mas em relação a eles, como eles são os precursores, né, a reação deles foi de uma quinona com um dieno cíclico. Né? Então, o ciclo pentadieno, reagindo com a quinona, dá um cicloadduto. E o cicloadduto aqui mostrado é, na verdade, o produto de Diels-Alder. Então, um cicloadduto. Com todas as características da reação. Né? Uma delas, assim, uma das mais significativas, economia de átomos. Você não perde átomos. Todos os átomos dos reagentes estão presentes no produto.
Isso é um ponto interessantíssimo. Segundo, você constrói, nesse caso aqui, de maneira simples, dois centros de quiralidade, né? Aqui e aqui. Então, isso torna, né, a reação bastante interessante. A economia atômica e a questão do controle ou da formação de centros estereogênicos. Essa reação, ela tem diferentes versões, ela pode ser realizada com catalisador, sem catalisador, né? Ela pode ter um conjunto enorme de substratos, então, o que se chama escopo da reação, né, é gigantesco. Então, tudo isso faz da cicloadição, particularmente a 4+2, né, muito interessante, né? Porque você pode ter diferentes alcenos aqui, e diferentes dienófilos. Então, basta que nós tenhamos uma certa criatividade de produzir um dienófilo, uma criatividade de produzir um dieno e executar a reação. E é claro que ela é uma reação de natureza térmica, né? Então, ela acontece, todo esse, digamos, esse controle que é observado é em função do modo térmico e não do modo fotoquímico. Tá? Então, os dois pesquisadores, é o Otto Paul Hermann Diels, ele nasceu em 1876, morreu em 54, e o Kurt Alder, um pouquinho mais novo, em 1902, e morreu em 1958. Né? Observem as publicações, né, de um deles, né, aqui em 1906 e 1928. Então, tem um textinho aqui abaixo, né, a respeito um pouco dessa história precoce deles. Né. Tem muitas imagens que se pode acessar, né, nesse link aqui do pesquisador Baran, né, que tem bastante informações a respeito dessa reação e dos próprios dois pesquisadores. Tá? Então, nós vamos, de início, discutir isso aqui, a reação 4+2. Tá? Uma reação clássica entre um dieno e um alceno. Bom, o dieno é o clássico 1,3-butadieno. O dienófilo, o alceno, é chamado de dienófilo, né, que é o reagente ávido por dieno. Então, o dienófilo, o alceno, e o dieno é o componente que tem, então, 4 elétrons π, né, tem 4 elétrons π, enquanto que o alceno, o dienófilo, tem apenas 2 elétrons π. Então, vê que na simbologia da reação, tu tem 4 elétrons mais 2, e também tem 4 átomos mais 2. Então, se poderia escrever assim o mecanismo: 4+2, representando o número de elétrons, e o número de átomos, né? E entre colchetes o número de elétrons. Eu sempre usei isso aqui, né? Mesmo para casos em que não tenha coincidência. Uma reação 3+2 entre colchetes. Uma reação 4+3 entre colchetes. Mas o que a IUPAC recomenda é que seja feita essa distinção. Mas a maioria termina aceitando. Tá? Essa é a ideia. Ok. Uma questão importante diz respeito à configuração do dieno. Tá? O dieno, quando ele é aberto, ele pode ter... Deixa eu abrir aqui a janela para a gata aqui. Ele pode estar em duas configurações, a S-cis e a S-trans. Então, rigorosamente, na S-cis, tem as duas ligações duplas no mesmo lado, são geminais, enquanto que na trans é inverso. Né? O prefixo S, do escritor S aqui, é simplesmente porque é uma ligação simples que coordena, né, que permite que você possa girar uma dupla em relação a outra. E essa é a mais reativa. Né? A menos reativa é S-trans. Então, no processo de cicloadição, a reação precisa do S-cis. E aí, a energia livre ela é positiva para a configuração que é a reativa.
Então, rigorosamente, o que tu tem? Imaginando um gráfico, né, de energia, aqui a energia, a configuração S-trans, a configuração S-cis, né? E isso aqui tem uma diferença de energia de 5. Então, são as populações neste nível que são as reativas. Tá? Então, a velocidade da reação também dependerá dessa diferença de energia que tem aqui, entre a forma trans, ST, e a forma S-cis. Tá? Então, primeiro ponto. No segundo ponto como é uma reação que envolve 6 elétrons π, nós temos que rever a regrinha do Woodward-Hoffmann, em que diz que 6 elétrons π para um processo térmico deve ter como elemento de simetria um plano, enquanto que quando for 4, o elemento de simetria é o eixo de rotação. Então, na reação de ciclo-adição, para que nós possamos conservar a simetria dos orbitais, lembrando que são orbitais de natureza ligante, né? Não é um processo fotoquímico, não é um processo que envolve orbitais número, né? São orbitais que estão preenchidos. Então, a simetria dos orbitais na transferência de elétrons deve ser conservada. E essa conservação você vai analisar, né, a simetria a partir do elemento de simetria que é o plano. Então, tanto o dienófilo quanto o dieno, os orbitais que irão participar devem ser analisados a partir dos elementos de simetria que você atribuiu. Ok? Então, o que vai acontecer? Quando se faz um diagrama de correlação entre os orbitais, tu tem que desenhar todos os orbitais envolvidos ou formados no produto, bem como todos os orbitais envolvidos nos reagentes. Veja aqui nessa parte, tu tem aqui um orbital π estrela e um orbital π ligante. Então, esses dois pertencem ao alceno. Já o primeiro, o Psi1, o Psi3, o Psi4 e o Psi6 são orbitais demonstrativos do dieno, né? Então, a simetria ela deve ser preservada. Quando você olha o Psi1, tu tem os dois lóbulos para cima, né? Então, orbitais em fase. No segundo orbital aqui, no caso do Psi3 do dieno, o segundo do dieno, o orbital aqui está com a fase pintadinha para cima e aqui para baixo. Então, orbitais fora de fase. Já o quarto, ele volta a ser igual ao primeiro. E o sexto volta a ser igual ao terceiro. No produto, o que tu faz? Uma descrição dos orbitais sigma 1, sigma 2, π estrela, sigma estrela 1, sigma estrela 2. Então, percebam que quanto mais em fase estão os orbitais, mais estável é o orbital. Então, o primeiro mais estável é o sigma 1. O segundo é o sigma 2. E o terceiro é o π. Vejam, o total de orbitais são 6. Então, nós teremos uma divisão de orbitais. Num certo nível, você encontra os orbitais ligantes, todos eles com elétrons. Então, aqui tu tem 2 elétrons, aqui tu tem mais 2 elétrons, e aqui tu tem mais 2 elétrons. Por que é assim? Porque você construiu uma ligação sigma, uma segunda ligação sigma e uma ligação π. Então, as 3 ligações formadas... Veja, essa é uma vantagem da reação de ciclo-adição, né, frente às demais. Porque você constrói simultaneamente 3 ligações. São 2 sigmas e 2 π. Porque você vai fechar o ciclo, né? Vai construir uma ligação sigma entre esses carbonos aqui, uma sigma entre esses 2 carbonos aqui, e uma ligação π aqui. Mas nessa brincadeira, os elétrons devem se mover somente entre os orbitais ligantes. E os ligantes estão aqui, ó. São esses orbitais que nós temos que avaliar.
A simetria tem que ser preservada entre eles. Então, você vai ter que olhar. O primeiro orbital formado é o sigma 1, simétrico. O segundo é o antissimétrico. E o terceiro é o pi simétrico. Quais desses orbitais são oriundos dos orbitais originais? Então, você vai buscar aqui a simetria deste, a simetria deste e a simetria deste e conectar com esses aqui. Então, assim, olhamos aqui o primeiro orbital do dieno, o segundo orbital do dieno, o terceiro orbital do alceno. Os elétrons do primeiro orbital irão migrar para o primeiro orbital ligante, sigma 1. Os elétrons do segundo orbital migrarão para o terceiro orbital, mas notem que este terceiro orbital está abaixo da linha imaginária que divide, né, as regiões dos orbitais ligantes da região dos orbitais antiligantes. Ok? Então, essa é a ideia. Assim, você nota que a conservação da simetria que o Woodward e o Hoffman propuseram é, num evento pericíclico, você conserva a simetria migrando elétrons de orbitais que têm a mesma simetria, simétrico, simétrico, antissimétrico, antissimétrico. E esses elétrons, estes 6 elétrons aqui no reagente, estarão no produto. E eles comporão a ligação sigma 1 do sigma 2 e a ligação π. Entretanto, você não observa, eventualmente, o pulo, né, da região ligante para o antiligante. Porque se o elétron migrar para a região antiligante, você não tem um processo térmico, tem um processo fotoquímico. Tá? Então, é nessa direção que a regra ela anda, né? Conserva a simetria a partir da utilização de um conjunto de orbitais moleculares nos reagentes. Para cada um deles, você estima quem é o simétrico, quem é o antissimétrico. E aí depois você vai cruzar. Então, os elétrons, se você pudesse marcar os elétrons, né? Colocar um rótulo. Então, aqueles 2 elétrons do primeiro orbital, psi1, estarão populando o orbital, o conjunto, né? O sigma 1, que é a primeira ligação aqui. Né? Mas cuja forma é assim, porque as duas ligações elas são formadas, digamos, quase que no mesmo instante. Então, a simetria deste e a simetria deste permitem, né, que você estime que ele venha, a origem dele é isso aqui. Ó, né? Tem 4 orbitais aqui em fase, tu tem os 4 orbitais aqui em fase. Só que, claro, né, aqui é uma ligação sigma, aqui é uma sigma, enquanto aqui são 2 ligações π. Agora, o psi2, que psi2 é esse aqui. Onde está esse orbital? Né? Então, esse orbital aqui, ele vai compor, na verdade, o orbital sigma, que é esse aqui. Né? Então, esses 2 elétrons do alceno, em síntese, né, estarão formando um outro alceno, só que não o original, mas sim o alceno do ciclo adulto. Né? E, por fim, o orbital terceiro, que é do psi3, do dieno, ele tem aqui um nó. Aqui está o nó. Então, no produto, onde está o orbital que tem um nó? Aqui está em fase e aqui está fora de fase. Então, é este orbital aqui que foi oriundo desta combinação aqui. Tá? E aí você não tem a participação desses orbitais acima dessa linha imaginária, porque não é um processo de natureza fotoquímica. Ok? Podemos seguir? Podemos seguir. Muito bem. Então, pela lógica, né, as regras de controle, né, de simetria que você pode imaginar para uma reação dessa natureza, ela contém, assim, são 4 elétrons do dieno mais 2 do dienol. Então, são, total, 6 elétrons π. Para um sistema de 6 elétrons π
no modo térmico, a interação tem que ser suprafacial. Então, independentemente, se você desenhar aqui em fase ou fora de fase, não importa, não importa. O que importa é que o conjunto dos orbitais que irão interagir, os dois aqui, este e este, com este aqui e com este aqui, a ligação π, a interação é suprafacial, a ligação aqui dos orbitais do dieno também é suprafacial. Então, nós teremos 2 orbitais supra, mais 2 supra, e aqui atrás, 2 orbitais também no modo suprafacial. Tá? Interação pela mesma face. Então, se pode imaginar um estado de transição de caráter aromático seguindo a regra de Icke-Ohm. Né? Este movimento eletrônico no estado de transição, ele não tem nenhuma ruptura, né, dos elétrons, eles não sofrem, né, uma inversão de fase, esse hipotético orbital que está, digamos, descrito, né, um orbital do estado de transição que contempla os 6 orbitais originais, né, ele não tem nós. Então, ele é classicamente uma interação suprafacial e segue a regra de Icke. Né? Então, você vai atribuir aqui, ó, π2 supra, π2 supra, π2 supra. Quem é quem não importa, não importa. Esse aqui pode ser do dieno e esses dois aqui do dienov. Opa, inverso. Aqui do dienov e aqui do dieno. Né? Mas, de qualquer modo, é uma interação 4Q mais 2, π elétrons. Se você somar, né, aqui, é supra. Supra é esse termo aqui. Tá? Supra. Então, 4Q mais 2 igual a 2. Aqui o número é número inteiro. Né? Então, nós teremos 2, que é igual, voltando à continha, 4Q mais 2, vai jogar o 2 para lá, o que dá número, dá 0. Né? Não dá número fracionário. Então, isso conta. Conta 1 aqui, conta 1 aqui e conta 1 aqui. A soma dos 3 dá um número ímpar. Se dá um número ímpar, o processo é termicamente permitido. Tá? Então, nesse quadro aqui está escrito, né, que cada componente fornece um número inteiro e a soma deles um número ímpar. E se o número é inteiro, isso é indicativo da ausência da inversão do sinal algébrico, ou seja, da ausência de algum nó nesse sistema aqui. Então, você não tem rigorosamente como nós chamamos isso? Uma folha, né? Tem aqui, é por cima, né? Essa aqui é por cima. A fita de MIBS, né? MIBS, né? Estou tentando dizer, não, tem que ser desenhado diferente, não dá para fazer assim. Mas é aquela que você está aqui, cabeça para cima, né? E quando você retorna, após percorrer um certo percurso, você chega do lado inverso. Então, isso é MIBS. Né? Enquanto que o Icke é esse aqui, né? É uma cinta em que você percorre sempre com a mesma posição, né, sem fazer a inversão do sinal, e aí você vai chegar no final também com a setinha para cima. Tá? Ok? Então, aqui está a regra que nós já vimos. O 4Q mais 2 é supra, o 4R é antara, e se a soma for ímpar, térmico. Se a soma for par, ela é fotoquímica. Então, rigorosamente, a reação de ciclo-adição é um processo permitido térmico de 6 elétrons. Ok? Só para lembrar, né? A gente fala assim, né, na orgânica 1, nas reações de adição. Quando tem lá um alceno, tá? O eteno, que você vai fazer a reação de diiminização do eteno, você não consegue fazê-lo termicamente, né? Em termos de TLV, ó, até é possível, né? Você Sim. Pega a TLV,
a teoria da ligação de valência. Aqui não tem nada de desacordo, de desagrado. Aparentemente, essa reação deveria acontecer, por exemplo, no modo térmico. Seria muito fácil formar o ciclo butano. Só que, termicamente, a reação não acontece. Como é que ela acontece? No modo, por exemplo, radicalar. Né? Então, com luz, ultravioleta, algo assim, com catalisadores, com iniciadores radicalares. Então, nesse sentido, nós teríamos alguma chance, né, de ter a reação de ciclo-adição. Mas, termicamente, ela não vai. Não tem jeito. Quem controla isso? A simetria dos orbitais. Então, retomando, né, as nossas descrições, uma ligação sigma na abertura suprafacial, uma ligação sigma na abertura antarafacial, uma ligação π na abertura suprafacial, tá? Então aqui é S e aqui é a ligação π no modo antarafacial, o orbital sigma, desculpa, o orbital ômega isolado no modo suprafacial e o mesmo orbital, digamos, de um carbocátion, de um carbônio, algo assim, no modo antarafacial. Tá? Aqui para a ligação sigma, né? Mostrando, então, se você faz essa denominação, essa aqui, tudo é antarafacial, ou essa aqui, tudo é modo suprafacial e aqui modo antarafacial. Ok, aqui embaixo, né, é o que vocês estão preparando agora para o nosso artigo, né? O uso dos dedos, né, indicadores, no caso aqui polegar, né, descrevendo, né, o uso das mãos como uma estratégia de você mostrar como que se dá esse processo, seja ele disrotatório ou comutatório, né? Então é muito prático isso. Aqui, claro, isso aqui é uma cópia da internet, daí eu arrumei a fotinho. Mas eu estava comentando com a Ana, né, que a ideia é colocar, por exemplo, aqui nesse ninguém aqui, fazer uma tentativa de descrevê-lo como sendo, digamos assim, ó, e aí você pode pensar em usar, se nós tivéssemos um substituinte, né, no dieno, no dienófilo, praticamente aqui no dieno, né, uma metila em que o dieno tem a dupla cis ou a dupla trans. Vamos supor que fosse isso aqui, que é o mais prático, né? Tem isso aqui. Como é que se comportam esses dois grupos metila quando você faz a cicloadição? Né? Como é que eles estarão no produto? Porque o processo é consertado. Né? Então, a relação espacial no reagente deverá ser conservada no produto. Isso é uma outra característica interessante da reação. Né? Se este dieno tem esta dupla aqui, ela é uma dupla E, e aqui é uma dupla E, então esses dois grupos estão opostos. Né? Quando a reação ela acontece, você vai obter o cicloaduto. E o cicloaduto formado, ele contém a ligação dupla aqui, mas as duas metilas estarão aqui. Ó. Então, esse centro aqui e esse centro, eles terão uma configuração que depende da estrutura, da configuração do reagente. Então, eu penso que para o artigo nós temos que ter esse tipo de exemplo. Né? Também é importante. E aí, com referência, tendo a referência, os autores informam qual foi a proporção obtida, como é que foi analisado, se for por alguma técnica de cromatografia, se for uma técnica diferencial, algo assim. Tá? Ok? Bom, então, olhando com mais detalhe para a reação de cicloadição, para a reação de Diels-Alder, você vai enxergar eixos imaginários do dieno, do dienófilo, o modo como tem que rotacionar, então é sempre disrotatório. Então, para que se possa encontrar este lóbulo com este aqui, né, e este lóbulo com este, na mesma face, né, o giro tem que ser
disrotatório aqui, aqui, e aqui é um pouquinho mais, assim, o movimento é menos claro, não é tão claro quanto de cima. Mas, ó, aparentemente, o lóbulo aqui vem para a direita e esse lóbulo vai para a esquerda. Então, tu tem um movimento em ambos os componentes, tudo disrotatório. E se isso acontece, você não tem, né, a inversão do sinal da função de onda. Isso é importante. Tá? Ok? Então, nesse sentido, nós vamos... Aqui, por exemplo, eu considerei π4, tá? π4 supra, e aqui π2 supra. Então, não foi feito o desmembramento, π2 mais π2. Dá de fazer igual. Tá? Dá de fazer igual. Ok? Ok. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá. Esse outro exemplo, do lado aqui direito, é a hipótese de você ter o dieno interagindo através de uma interação antarafacial. Né? Aqui é a descrição clássica fatoquímica. Então, no lado esquerdo, é a descrição da reação de natureza térmica, enquanto que no lado direito é da natureza fotoquímica. Né? E aí, com as suas consequências. O produto é o mesmo. Tá? O produto é o mesmo. Será o ciclo ciclicizando. Mas, se porventura nós tenhamos o dieno ou o dienófilo com ligações duplas cis ou trans, a criação dos dois centros e a sua respectiva configuração aqui e aqui vai depender, daí sim, da estereoquímica do alceno ou do dieno. Tá? Então é importante isso. Bom, aqui nós entramos na análise de Fukui, que é uma análise bem mais à frente da proposta, né, feita por Duard e Hoffman. Né? Assim, o que nós temos? Reações pericíclicas, no caso, cicloadições, controladas pela simetria dos orbitais. Né? É isso que é a ideia. Quando o Fukui introduz esses conceitos do controle da reatividade, olhando os orbitais de fronteira, né, os orbitais moleculares de fronteira, no fundo ele quer explicar, a ideia dele foi explicar reatividade, né? E a reatividade aí você, como diz assim, você usa em qualquer reação, né? Então nós vamos olhar para a equação final, né, proposta por Fukui, em que ela tem os três termos, né? O primeiro termo desta equação, ela é basicamente pela questão que aparece, que é a carga, né, do átomo A e do átomo B envolvido na interação. Então, no fundo, são as interações repulsivas ou atrativas que podem digamos assim, aparecer quando a reação acontece. Então, de um modo simplificado, este primeiro termo ele representa a entalpia de ativação de muitas reações, né? E ele é o responsável pela energia de ativação. Por quê? Porque tu está mexendo com cargas, né? Imagina uma SN2, tá? Tem lá o substrato, né, e o nucleófilo. Tá, tem o nucleófilo virando um cloreto. Tá? Cloreto. Aí tem uma reação que tem um carbono que também tem um cloro. Né? Então, um cloro é radioativo, o outro não é. Esse carbono aqui leva uma carga, delta mais, e o cloro é uma carga efetiva. Então, o que está representado aqui é exatamente isso aqui. Né? Então, tu tem, nesse caso é uma atração, mas poderia ser a repulsão. Então, quando o cloro desloca o grupo de saída, tem aqui uma energia de ativação propriamente dita. Né? Bom, o segundo termo, ele está descrito, né, para as atrações ou repulsões
de natureza eletrostática, porque aparece o que é aqui e o que é aqui, né? Os dois, no fundo, os dois têm o mesmo significado, só que este aqui é mais para ligações de natureza, vamos pensar, mais covalentes, e aqui de caráter mais iônico, né? E aí sim o terceiro termo, né, que leva em conta os orbitais moleculares preenchidos e não preenchidos, que têm a mesma simetria. Então, orbital ocupado, desocupado e assim por diante. É esse termo aqui que, no fundo, nós vamos dar uma olhada. Assim, rigorosamente, né, nós não vamos olhar, né? Quem olha isso aqui é o professor Paulo Gonçalves, o Hubert, o professor Olivoto, lá na química computacional, né? Mas a equação de Fukui, ela é importante por quê? Porque ela vai descrever, né, a energia de interação que tem, que aparece entre os reagentes a partir da interação dos orbitais moleculares. É isso que importa, né? Então, de maneira mais simplificada, olhamos os orbitais moleculares de fronteira dos reagentes, dos produtos, de que maneira isso é utilizado, né, na argumentação do mecanismo. Para o dienófilo, orbital Ψ1, Ψ2. Para o dieno, orbital Ψ1, Ψ2, 3 e 4. A diferença é que aqui tu tem os dois orbitais do dieno com elétrons, né, e o alceno apenas um orbital. Então, os elétrons, eles é que serão responsáveis para a formação do produto. Então, nós vamos usar esses dois elétrons, mais esses dois, e mais esses dois. Então, serão orbitais preenchidos. Mas, se você quer caminhar para a utilização dos orbitais de fronteira pelo conceito de Fukui, tu vai olhar o rumo do dieno, o lumo do dieno e o rumo do alceno, que é esse aqui e esse. Então, isso que importa agora, né? Assim que nós vamos ter que ajustar aqui. Quando uma ligação química, de fato, ela acontece, o que nós temos? Um orbital doador de elétrons e um orbital aceptor. Então, um orbital, digamos, sigma e um sigma estrela. E a reação se dá pela transferência desses elétrons para esse orbital. Quer dizer, na análise de Fukui, né, os orbitais LUMO serão usados, né, para explicar por que, de fato, a reação tem essa característica, porque ela acontece do ponto de vista térmico, né? Então, nós vamos desenhar duas combinações possíveis. Nós vamos pegar um orbital doador do dieno e olhar para um orbital aceptor do dienófilo. Ou o inverso. Pegar um orbital doador do dienófilo e olhar para um orbital aceptor do dieno. É isso aqui, né? Se você olhar para o dienófilo como doador de elétrons, o dieno é o aceptor. Se você olhar o dieno como doador de elétrons, que tem aqui esse orbital com 2 elétrons, ele será doador de elétrons para esse orbital, que é o π estrela do dienófilo. Tá? Então, sempre é essa combinação. Por isso que aqui está desenhado, né, uma combinação entre o homo do butadieno, o Ψ2, e o lumo do eteno, que é esse aqui. Então, quando você aproximar os dois conjuntos de orbitais, você perceberá que essa interação aqui ela é atrativa. Por quê? Porque os dois estão em fase. A mesma forma acontece aqui. Este lóbulo com este lóbulo tem a mesma simetria. Mas veja, nessa análise, o rumo tem que ser desenhado de maneira correta, não pode errar. É diferente desse desenho aqui. Aqui você não precisa colocar o sinal algébrico positivo. Ó, aqui nós sabemos que este lóbulo
e este estão do mesmo lado, este e este do mesmo lado. Então, a interação aqui é suprafacial. E ela vai acontecer. Na área de Fukui, você é obrigado a desenhar corretamente. Então, olhando o orbital de frente, o homo do butadieno, então aqui está para baixo, o sinal aqui e aqui estão em fase, mas do lado direito estão fora de fase. Só que este orbital em branco combina com esse em branco. Então, a ligação química, ela se dá entre orbitais de mesma fase, né? Ou em fase. Da mesma maneira aqui. Então, rigorosamente, o que nós estamos dizendo? Que um orbital P de um componente que tem a mesma simetria, eles se movimentam desta maneira aqui, formando uma nova ligação. Quem é essa ligação? É a ligação sigma, é assim. Tá? E aí, a TLV ou a TOM, que elas dizem? Que a região entre os dois núcleos de maior densidade eletrônica, que tem a mesma simetria, esta região é a região ligante. Então, é um orbital sigma ligante. Tá? Então, é feita uma ligação sigma aqui e uma sigma aqui. E atrás irá aparecer o orbital que nós queremos olhar, que é o orbital π. Tá? Ok? Então, para nós fecharmos a primeira parte, nós vamos colocar aqui um conjunto hipotético de cicloadultos. Aqui, por exemplo, né, uma combinação 2 mais 2. Supra-antara, observe, supra-antara. O alceno, para que possa reagir no modo térmico, né, ele teria que ter um dos componentes antara, que é esse aqui. Bom, antara tem que ter um nó. Então, o nó está aqui. Ó. Então, você percebe que, rigorosamente, você vai ter um dos componentes digamos, numa dimensão e o outro está ortogonal. E dois orbitais. A melhor interação qual é? Quando eles são frontais. Então, tu pode ter dois orbitais P que possam ser frontais no mesmo eixo, e aí combinando aqui, ou dois orbitais paralelos, né? Paralelos. Assim. Tá? Então, aqui tu tem a interação que é favorecida. Agora, se você está pensando num caso assim, o que nós podemos imaginar? Opa, tu tem um orbital P, e aí o outro orbital P, ele está vou tentar desenhar aqui do outro componente, tá? Assim. Ó. Vamos supor que aqui é positivo. Ok, é positivo. Vamos supor que isso aqui é positivo. Ok. Então, em teoria, em princípio, pode ter alguma interação aqui positiva, porque são orbitais que têm a mesma simetria. Mas se este aqui é positivo, embaixo é negativo. E aqui é negativo. Então, essa interação, esta aqui anula esta. E esta aqui anula esta. E aí você não forma ligação com essa característica aqui. Tu vai formar se os dois são supra. Os dois supra. Só que como é que se faz um processo supra? Com 4 elétrons. Vai ter que ser o antiligante. É, mas aí assim, a supra é você pegar esse orbital aqui, combinar com outro igual a ele. Igual a ele. Mas não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque os dois orbitais têm quantos elétrons? 2. Então, como é que você vai transferir elétrons daqui, desse orbital para esse, se os dois já estão ocupados? Entretanto, se o processo é fotoquímico, você tem um elétron para cima, promovido um lá para cima, e um fica embaixo. Então, agora, esse orbital aqui não é mais o HOMO, e esse orbital é o SOMO. E agora você pode pegar o SOMO 1 mais o SOMO 1 do outro e faz a combinação. Por quê? Porque tem apenas um elétron.
Entendido? Entendi. E esse processo aqui é tipicamente radicalar. Bom, para o 4 mais 2, está aqui, ó, né? Clássico, né? 4 mais 2, supra, está tudo aqui, ó. Tudo aqui. Então, é um estado de transição perfeitamente aromático. O 4, o 3 mais 2. 3 mais 2. Aqui tu tem que ter 4 elétrons e aqui 2 elétrons. Tá? Então, π4, π2, tudo supra. Então, processo térmico e é rico. E podemos ter, aqui seria o 4 mais 1, ó, 4 elétrons aqui e mais 2 no orbital isolado, orbital ômega, mas, claro, como é um orbital, é um átomo, 1. Como são 4 átomos, 4. Né? Então, no final das contas, tu vai encontrar a seguinte combinação, o 4N e o 4N mais 2. O modo supra-supra, o modo supra-antar e assim por diante. A classificação quanto ao estado de transição, aromático ou antiaromático, Mibs ou Hickel, se ele é proibido ou permitido. Lembrando que isto aqui está relacionado com o processo térmico. Né? Então, pegamos aqui em cima, essa primeira linha. Se você quer combinar 2 alcenos supra-supra, tem um estado antiaromático, ele será Hickel e ele será proibido. Está aqui, ó. Desculpa, aqui. Né? Então, pensando como um sistema Hickel. Né? Agora, como um sistema MIBS, aí serve, né? Porque aí o MIBS aceita o nó. E assim por diante. Né? Ok? Então, vamos dar um tempinho, tomar um cafezinho, e depois voltamos. Tá certo? Beleza. Isso. Ok. Hã? Ok. Depois eu tenho uma pergunta, professor. Ah? Não, depois do café eu tenho uma pergunta. Só para talvez o senhor fale mais adiante. Maravilha. Só vou pegar um cafezinho ali, já voltamos. Dá uns 10 minutinhos, tá bom? Certo. Beleza, então. Então tá. Ok, então, parece o slide, né? Sim, tá aparecendo. Então, esses dois artigos do Jorgensen, né, são bem interessantes, estão no JACS de 93 e 89, em que ele faz uma discussão desse caráter sincrônico dessas reações de ciclo-adição. Então, o que ele fez? Né? Ele atribuiu a velocidade relativa. A velocidade relativa. Deixa eu ver aqui. Para uma reação de ciclo-adição do eteno, e ele usou como referência o ciclo butadieno. Porque, veja, se ele usasse o butadieno normal, né,
você tem aquela questão da isomerização do S-cis para o S-trans, né? Então, você já tem um evento térmico, que é a rotação da ligação carbono-carbono, que contribui, né, para a entalpia da reação, para a entropia. Então, como ele usou um sistema cíclico, as duas ligações duplas já estão na posição mais reativa possível, que é o cis. Tá? Então, aqui, experimentalmente, determinou a entalpia de ativação e a entropia de ativação. Observe, né, que a entalpia ela é bastante baixa, né, revelando aquele caráter lá do início do curso, né, que o que define uma reação pericíclica e uma reação polar, né, é a energia de ativação. E aí as reações pericíclicas geralmente têm uma energia de ativação bem baixa, uma faixa de 30 quilocalorias já é um valor razoável, né, para você assumir, né, que a reação ela tem o caráter pericíclico. Mas vejam que a entropia é negativa, né? Tá? Por quê? Bom, porque você está aglomerando num espaço restrito duas moléculas, né? Enquanto que nós sabemos que o natural é você ter essas moléculas num espaço não restrito, né? Então, quando tem liberdade, sejam elas rotacionais, conformacionais, posicionais, tu tem uma entropia positiva. E aqui não, aqui a entropia ela é negativa. Então, para esse caso aqui, a velocidade relativa foi 1. Então, nós vamos falar que o alceno e o dienófilo e o dieno, eles não são perturbados eletronicamente. Quando ele faz uma substituição no dienófilo, colocando um grupo aqui, que no caso aqui é uma nitrila, então tu tem o alceno não perturbado, que é ele, é o eteno. Aí você obtém o eteno substituído por um grupo ciano. Então, na verdade, a nitrila ela vai perturbar eletronicamente a distribuição dos elétrons no orbital, seja ele π ou π estrela. E essa perturbação tem algumas consequências. Primeiro, a entalpia de ativação cai mais ainda. Então, é uma reação mais rápida do que a anterior, porque tem uma energia de ativação menor. Então, maior o caráter pericíclico. E a entropia aumenta um pouquinho. Mas, fundamentalmente, o que acontece? Né? A velocidade relativa passa a ser da ordem de 100 mil vezes. Né? 100 mil vezes mais rápido é a reação da cicloadição do dieno, né, do dienófilo perturbado em relação ao dienófilo não perturbado. Então, é o efeito de grupos doadores de elétrons ou aceptores, em que eles mexem na velocidade relativa. E isso também determina um grau de não sincronicidade, né? A reação continua sendo pericíclica, porém, tu tem uma ligação mais tardia e uma ligação mais precoce. No modelo ideal, as duas ligações que estão sendo formadas estão no estado de transição mais ou menos com a mesma distância, né? 2,19 angstrom. Percebo que agora aqui tu tem uma ligação mais curta e uma ligação mais longa. Então, essa ligação aqui é tardia, né? Tardia, enquanto que essa ligação ela é precoce. Aqui ela é precoce. Então, ela está se formando no tempo um pouquinho antes, ou ela tem uma natureza ligante maior do que esta aqui. Né? Então, o estado de transição aqui não é perfeitamente sincrônico. E aí tu tem uma assimetria, né? Olhando assim o perfil, aqui tem uma figura geométrica mais perfeita, né? E aqui uma figura geométrica menos perfeita. É isso que representa, né? É isso que determina, né, a não sincronicidade, que é a presença desses grupos
que irão perturbar eletronicamente o estado de transição. Aqui, basicamente, é olhando o efeito no dienófilo. Né? Por quê? Porque é mais fácil, né? É muito prático você obter diferentes compostos com essa característica aqui, é muito prático. Né? Isso, lembra, eles vêm de uma reação de eliminação, né? E um CB. Né? Você tem um substrato com um grupo eletroretirador, você joga uma base e essa base remove o hidrogênio, primeiramente, depois libera outro grupo. Ele vai formar um alceno, só que esse alceno é conjugado com uma nitrila, com um grupo éster, um grupo aldeído e assim por diante. Tá? Bom, se você olhar na linha abaixo, né, a mesma ideia, né? Agora, o dieno tem uma perturbação. Então, um dieno de cadeia fechada, depois aqui os dois de cadeia aberta, com a substituição do grupo metila nas posições 1 e posição 2, né? O ciclo hexadieno frente ao ciclo pentadieno. Então, existe uma reatividade apropriada entre eles, né? E, por fim, o dieno aberto. Então, o que acontece aqui? Ó, a velocidade ela foi medida, no caso, a reatividade, né, como uma dependência logarítmica. Né? Então, log de K de 1,83, 2,2, 2,19, 2,36 e, finalmente, 4,96. Se o log está aumentando e ele é na base 10, né, porque é log, base 10, então se nós pudéssemos, tipo assim, arredondar, né, vamos pegar aqui este caso, 2, tá, log de 2, e aqui, digamos, log de 5. Né? Se você resolve, tu vai encontrar o log de K igual a 5, dá 10 na quinta, concorda comigo? E aqui daria 10 na segunda, né? É mais ou menos isso, é. Então, o que nós teríamos? O ciclo hexadieno tem uma reatividade, vamos supor, de 100, e o ciclo pentadieno de 100 mil. Então, quem é mais reativo? O ciclo pentadieno. Quando você olha o dieno aberto, comparamos este com este aqui. Então, você aqui não tem as substituições do grupo metila. Aqui você tem posição 2, posição 1. São importantes? São. Mas o mais importante é que os dois substituídos têm uma maior reatividade do que esse aqui. Tá? Então, é o efeito eletrônico desses grupos que, de alguma forma, perturbarão os orbitais π, né, do reagente, no caso do dieno. E aqui só um comentário em relação ao ciclo pentadieno e ao ciclo hexadieno, né? É assim, né? Quando você tensiona o sistema, você agrega reatividade. Isso não há dúvida, né? Agora, o que é mais estável, né? Os dois são instáveis, porque tu tem os dois ciclos. Um é de 5 átomos e o outro é de 6. Então, os dois são instáveis. No entanto, o anel maior, por ser maior, ele consegue, de alguma forma, compensar, né, essa instabilidade. Consegue ajustar melhor a deformação em ângulos ou a deformação nas distâncias. Quando se reduz para 5, a tensão aumenta. Então, quando você constrói um sistema cíclico deste aqui, ou deste, a partir de uma reação de ciclo-adição, então, para o ciclo pentadieno, você estará construindo um biciclo. E esse biciclo é esse aqui. Tá? Ó, é esse aqui. Quando se pega o hexadieno, o biciclo... Aqui foi uma dupla. Né? O biciclo construído também é muito parecido, mas tem uma diferença. Né? E a diferença é que este carbono aqui ele é um carbono adicional, um carbono a mais em relação a esse.
Então, nos parece que a mudança de duas ligações duplas para uma no ciclo adulto não é tão pronunciada, a mudança de estabilidade, coisa assim, do que essa aqui. Ó, né? Quando se sai do ciclo de 5 e obtém o anel de 6, a impressão que passa, e realmente é isso, né? Esta dupla aqui está mais estabilizada do que essas duas. Então, tu tem um efeito, tu tem uma aceleração, né? O chamado speed up, né? De origem torsional. Né? E essa aceleração é porque tu teria aqui no sistema original os hidrogênios, especialmente os do centro, todos eles no mesmo plano. E isso criaria uma repulsão estérica muito grande aqui. Então, tu tem aqui e você tem aqui. No produto, a repulsão acontece apenas, basicamente, entre 2 hidrogênios. 2 ao invés de 4. Né? E já neste caso, um anel que tem aqui um carbono adicional, esta repulsão aqui ela pode ser, digamos, diminuída por uma leve torção, em que você empurra. Vou tentar desenhar aqui mais ou menos o que eu quero dizer, assim, ó, algo assim. Né? Então, lá atrás, né, lá atrás tu tem uma dupla aqui e uma dupla aqui. Tá? Os 4 átomos do sistema insaturado estão no mesmo plano. Os 4 átomos de carbono sp2 são coplanares. Mas como tem um carbono adicional, quando esse carbono aqui sobe ou desce, quando ele faz o tal do up and down, né, estes átomos irão se mover. Então, se esse aqui sobe, por exemplo, esse desce. E ao descer, você tira do plano esse hidrogênio em relação a esse, em relação a esse. Então, a repulsão estérica diminui. Então, ele é um pouco mais estável do que o dieno do ciclo pentadieno. E essa diferença de reatividade, de estabilidade, provoca a diferença de reatividade. Né? Então, olhando agora o perfil dos dois, que tu diria, o ciclo pentadieno está aqui. O ciclo hexadieno está aqui. Então, aqui é com 6 e aqui é com 5. Os produtos dessas duas reações são mais ou menos, né, com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma estabilidade. Mas essa diferença de energia aqui, ó, isso que importa. Né? Aqui é um pouquinho maior, essa aqui é um pouquinho maior e essa aqui é um pouquinho menor. Né? E aí se justifica, né, não é bem significativa, 10 na quinta para 10 na segunda, mais ou menos 1000 vezes mais reativo o primeiro. Tá? Então, agora, Samuel, a tua pergunta está aqui, né? Está respondida aqui. São diagramas dos orbitais de fronteira. Tá? Veja que essa análise é Fukui. Tá? Mas ela é importante por quê? Porque o Fukui estabeleceu os conceitos, né, de reatividade a partir da ideia dos orbitais moleculares de fronteira. Então, nós temos 3 combinações possíveis. Um dieno normal, nos 3 casos, mas um dienófilo não perturbado, eteno, um dienófilo perturbado com um grupo eletroatirador e um dienófilo perturbado com um grupo eletrodoador. O que é o perturbado aqui? Vamos lembrar da TLV. Vamos supor que tu tem uma nitrila. O efeito eletrônico é isso aqui. Ó, né? O par de elétrons passa para cá e este passa aqui. Então, você vai descrever uma estrutura de ressonância em que, notadamente, o carbono terminal adquire uma carga. Aqui não volta? Não volta.
Aqui é positivo, tá? Aqui desculpa. Aqui é negativo e esse carbono fica positivo. Agora com o grupo doador de elétrons, uma mina, né? Por exemplo, uma vinilamina. Par de elétrons do nitrogênio, agora é inverso. Faz assim. Então, agora o carbono terminal do alceno, ele fica perturbado com uma reversão da polaridade. Aqui fica negativo e aqui ficará, então, nitrogênio positivo. Então, o que nós queremos? Ora, o que nós queremos é que este carbono terminal interaja com o dieno. Que esse carbono também interaja com o dieno. Tá? Então, vejam que os orbitais de fronteira do alceno original têm essa diferença de energia, e quando eles são perturbados por um grupo doador ou aceptor, a diferença de energia se modifica enormemente, tá? Enormemente. Então, nesse caso aqui, você aproxima o lumo do alceno do LUMO do dienófilo. E num doador de elétron faz o inverso. Você vai aproximar o LUMO do alceno ao LUMO. Mas quem é esse LUMO aqui? Esse orbital é, na verdade, esse carbono aqui. E este orbital que está aqui aproximado, né, do LUMO, esse LUMO do alceno eletroretinidor, é, na verdade, esse carbono aqui. Por isso que a reação é mais rápida. Né? Pela perturbação eletrônica, você aproxima os orbitais. Então, a diferença de energia que favorece é esta aqui, quando tem um grupo eletroaceptor, ou é esta combinação quando tem um grupo eletrodoador. Assim, Ana Júlia e Samuel, esta reação é de Diels-Alder não perturbada, enquanto que esta é uma reação de Diels-Alder perturbada eletronicamente. Se diz que tem a demanda de elétrons normal, enquanto que aqui é uma Diels-Alder com demanda de elétrons inversa. É o DADN e o DAD. Né? Por que inversa? Vamos dizer assim, considerando o número, assim, a quantidade de alcenos disponíveis com grupo eletroretidores é muito vasta, é muito grande. Tanto tem uma condição de reação que é mais fácil de ser feita pela maior disponibilidade. Então, a demanda normal, né, é você ter sempre o alceno com um grupo carbonila, um grupo nitrila, um grupo nitro, pará. Quando tem reagentes, alcenos, por exemplo, a vinilamina, os enoéteres, então esses compostos eles serão alcenos doadores. E aí tu tem uma disponibilidade menor, então a demanda é inversa. É por isso, né? Então a demanda inversa é o alceno que joga elétrons usando o HOMO. E a demanda normal é o dieno que joga elétrons para o alceno, usando o orbital LUMO. Então a combinação HOMO-dieno, LUMO-dienófilo. Demanda inversa. Demanda inversa. LUMO-HOMO. Demanda normal. HOMO-LUMO. Ok? E aí, nós olhamos aqui uma comparação muito interessante que está no livro de reações tricíclicas. Tem um livro que eu esqueci o nome dele agora, né? Você compara aqui o dieno não perturbado, duas duplas. Como que é a disposição dos orbitais? Os dois ligantes e os dois antiligantes. Quando se insere um grupo carbonila, você continua tendo os 4 orbitais. Continua. Só que veja, a presença da carbonila ela causa um efeito interessante nas energias relativas. Este orbital HOMO desce em energia esse orbital inicial, não ligante,
compensação, a presença da carbonila arrasta o orbital vazio para baixo. Então, torna esse orbital mais próximo, né? Torna ele de menor energia. Então, ele fica mais acessível para receber elétrons. Elétrons de quem? Do dieno. Né? Então, se você baixa a energia, ele se aproxima do dieno. Então, a reação é mais rápida. O que aconteceria se você tivesse a forma aniônica? A reação seria mais rápida ainda. Né? Na forma aniônica, é como se você tivesse o comportamento de um cátion alílico. Tanto tem o orbital com elétrons no não ligante aqui, o HOMO nesta posição e o LUMO mais baixa energia. Então, esses sistemas conjugados de alcenos, eles são interessantíssimos para que nós possamos ter uma reatividade incrementada. E aí nós vamos cair sempre nesse módulo, né? Reação de ciclo-adição com demanda normal de elétrons. Tá? Essa é a ideia. Né? E aí, para nós fecharmos, né, a aula de hoje, nós vamos só discutir esse slide, que tem muita informação aqui, né? Mas assim, a reação de Diels-Alder. Aqui nós estamos tratando reação de Diels-Alder com demanda normal de elétrons. Então, o que é a demanda normal de elétrons? O dieno oferece o orbital com elétrons 1, e o dienófilo usa o LUMO. Essa é a ideia. Né? Então, por que isso tem que estar bem claro? Porque nós vamos escolher um conjunto de orbitais que vão seguir essa regra. Então, aqui, por exemplo, o dieno é o metoxibutadieno. Tá? Então, é um dieno que tem grupos doadores de elétrons. Quem é o aldeído? O aldeído é esse aqui. Desculpa, o alceno é o aldeído acrílico. Então, quem é ele? Ele tem uma ligação dupla, que nós queremos usar, mas ele está ligado a um grupo eletroaceptor. Então, classicamente, a combinação deste dienófilo com este dieno segue a reação de Diels-Alder com demanda normal de elétrons. Tá? Assim, na demanda normal, você vai desenhar os orbitais. O HOMO do dieno, o LUMO dieno, o LUMO do alceno e o seu respectivo HOMO. O que mais? Você tem que conhecer as energias relativas, ou pelo menos estimar. Então, a energia relativa de um orbital ligante menos 8 elétrons-volt, do antiligante mais 2,5, do alceno, o LUMO aqui é próximo de 0 e o HOMO aqui é 10. Então, veja o seguinte, ó, nós vamos construir um diagrama em que um dos reagentes tem, aqui a linha imaginária 0. Tá? 0. E é 0. Então, o LUMO está em 2,5 e o HOMO em menos 8, aqui embaixo. Ok. Este aqui tem o LUMO aqui na linha de 0 e o HOMO está em menos 10, aqui embaixo. A melhor interação ela é sempre com os orbitais mais próximos de energia. Então, nesta combinação possível, você pode ter elétrons deste orbital para este vazio, ou elétrons deste orbital para este. Então, você pode ter a combinação aqui, que eu vou chamar de A, ou ter a combinação aqui, que eu vou chamar de B. Qual delas é a mais favorecida? Aquela cuja diferença de energia é a menor. Então, você vai combinar esse orbital, quem é ele? Esse aqui. E vai pegar esse orbital aqui, quem é ele? Este. Então, é a combinação do LUMO, do dienófilo, com o HOMO do dieno. Ok? Então, feito isso, você tem
a melhor combinação é a partir das energias relativas, você vai encontrar qual é o par, né? Não é o par usando o orbital LUMO, você não vai usar o LUMO de Eno com o orbital HOMO de 9. Por quê? Porque a diferença de energia seria menos 10 menos 2,5. Então, tu tem uma diferença de 12,5 contra essa que é de 0 a menos 8. Então, uma diferença de energia deu 12 e a outra deu 8. Então, qual é a mais favorável? Essa aqui. Quem são eles? Quais são os orbitais? Este HOMO e este LUMO. Agora vem o segundo momento. Né? O que é o segundo momento? Como que você combina esses orbitais? Como que é feita essa combinação? E essa combinação vai te explicar a primeira característica das reações de cicloadição, que é a regioseletividade. Ok, você escolheu aqui, olha só. Peguei esse orbital aqui, olhei só o término dele, o término. O que é o término? Aqui, cheio, digamos, um sinal algébrico diferente desse aqui, preto, branco. Então, os dois estão fora de fase. Por que estão fora de fase? Porque vamos lembrar aqui, ó, né? Pessoal, como é que é o HOMO do dieno? Ele tem um sinal algébrico positivo para cima e um para baixo, ó, fora de fase. Então, esse orbital está descrito aqui. Tá? Então, nós não precisamos olhar o interior, porque o que importa é isso aqui agora. E vamos olhar agora o HOMO ou o LUMO do dienófilo. Então, o dienófilo é este aqui. Então, aqui está ele. Ó. Observem que esta simetria ela é igual a esta. E essa simetria é igual a esta. Então, os dois orbitais que irão formar a ligação sigma 1 e a ligação sigma 2, sigma, tá? Aqui eu errei o desenho. Sigma 1 e sigma 2, eles têm a mesma simetria. Então, a ligação que será formada aqui acontece entre orbitais que têm a mesma simetria. Ok. Se for esta combinação, tu tem um isômero 1, 2. Mas você poderia combinar, por que não? Poderia combinar o orbital, não o HOMO do dieno. Você poderia combinar o LUMO do dieno. LUMO. Ah, mas o LUMO tem essa simetria aqui. E combinaria o HOMO do dienófilo, que tem essa combinação. Mas nesse caso, ok, aqui você combina em fase, em fase, em fase, em fase. Então as ligações são formadas. Só que esse isômero é 1, 2 e este isômero é 1, 3. Ora, a posição relativa do substituinte, seja ele do grupo carbonila e do grupo metóxido, é 1, 2 e 1, 3. Então, a posição, a região 2 ou a região 3, vai depender da escolha. O que nós escolhemos? Aquela combinação de menor energia. E a combinação de menor energia implica que você tem que escolher isto aqui. É esta combinação. Não é essa aqui. Então, a diferença de energia, a escolha correta dos orbitais de fronteira, te leva ao regisômero correto, e não ao errado. Então, não forma o regisômero 1, 3. Vai formar sempre 1, 2. Ok? Só uma dúvida. Nesse 1, 3, como todos, vamos supor que sejam positivos, estão todos pintadinhos. Isso. Aí a definição da regioseletividade é pelo tamanho do orbital? Ou não? Não é. Tá.
coeficiente esse é um ponto. também. Esse é um ponto. Você vai combinar os orbitais que têm a mesma simetria. Sim. Tá. Então, quando você olha o dieno, ele tem a simetria, vamos supor, chamou de positivo, tá? Então aqui é positivo, aqui é positivo. Aí esse tem que ser positivo e esse também positivo. Beleza. Então, a ligação acontece? Sim. Acontece? Sim. Agora olhamos para essa combinação. Se esse aqui pintado é positivo e aqui é positivo, então os dois estão em fase. Beleza. Mas aqui também estão em fase. Negativo e negativo. Então, tu tem a ligação formada aqui, a ligação formada aqui, e nesse caso. Mas, o produto 1,2, ele é oriundo de uma combinação em que os dois orbitais envolvidos têm uma diferença de energia de 8,5. Então, eles estão mais próximos em energia, ó. Mais próximos em energia. Enquanto que os dois estão mais afastados e a reatividade é menor. Aí, a sua pergunta é, você poderia inverter esse aqui? Isso. O que você quer fazer? Você quer fazer uma reação que tenha o dieno da forma como está escrito. Então, aqui, sim, aqui, desta forma, e inverte. Bom, para inverter, tu vai fazer assim, né? Não é? Correta? Tá? Aí você vai ter aqui a bolinha pequena e a bolinha grande. Certo? Continuamos em fase. Tá tudo certo aqui, ó. Não tem nenhum erro. Só Por quê? simetria. Não, tem a mesma simetria. Ah, mas o coeficiente do orbital é diferente. Ah, é o segundo ponto, pai. É que agora, matematicamente, existe uma regrinha que diz assim: quando você faz uma soma algébrica de dois valores, como são esses casos aqui, né? A melhor combinação algébrica é pequeno, pequeno, grande, grande. E não essa combinação grande, pequeno, pequeno, grande. Essa combinação não tem nada de errado nela, tá? Não entendeu? Só que do ponto de vista da distribuição eletrônica, observa assim, Júlia, quando o dieno tem esse grupo doador de elétrons, esse carbono fica negativo, tá? Porque joga elétrons. Quando o dienófilo tem um grupo aceptor de elétrons, esse carbono vai ficar positivo. Muito bem. Então, o que é mais adequado? Que você permita o encontro de um término bastante negativo com um término bastante positivo. Por isso que a ideia pequeno, pequeno é melhor do que grande, grande. E aí você vai excluir esta possibilidade que levaria ao isômero 1,2. Tá? Então, isso aqui não acontece. Não tem jeito. Sim. Ok? Tá. Então, paramos aqui, mas deixa eu só mostrar aqui esse outro slide. Quando se faz a reação? Quando se faz, de fato, a reação. A reação experimental. Um dieno, doador de elétrons. Um dienófilo, aceptor de elétrons. Processo térmico. Produto da reação, 90%. Posição relativa, 1,2. Não dá 1,3. Ou não dá 1,4, né? Nesse caso aqui seria 1,3. Então, a regioquímica para formar o produto 1,3, você não é observada a partir desta combinação. Então, sempre 1,2. Isso implica dizer que tu tem, então, uma reação de Diels-Alder de demanda normal. Este reagente usa o HOMO como
orbital, né, de fronteira, e esse usa o LUMO. Tu tem um dieno diferente aqui e aqui. Da mesma maneira, ó, você tem sempre o produto 1, 4. Por que 1, 4? Porque aqui está na posição 2, né? 2. E aí este grupo, o grupo Z está aqui. O único produto. Como é que tu explica? Quando se desenhar o orbital HOMO do dieno, ele tem esta forma. Quando desenha o orbital LUMO do dienófilo, tem essa forma. Então, o pequeno aqui com o pequeno aqui, o grande aqui com o grande aqui. Então, essa combinação é mais favorecida, levando o produto aqui, produto 1, 4, e não o produto, seria o produto 1, 3, né? Não tem a formação do produto, deixa eu ver, a dupla aqui, o O-etil nesta posição, e o grupo carboxílico aqui. Tá? Este seria 1, 3. Não é formado. Então, a regioquímica correta, ela está embasada, né, na correta escolha dos orbitais moleculares de fronteira. HOMO e da correta orientação. Tá? Então, tá bom. Essa era a aula de hoje. Aí, algumas dúvidas, perguntas, vamos lá. Não, indiretamente respondeu a minha demanda inversa, ela está atribuída com o coeficiente dos orbitais ali. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu abrir aqui cadê? Opa, que deu aqui? Deixa eu abrir aqui a câmera. Né? Sem dúvida, Samuel. Essa é a ideia mesmo. Né? A demanda inversa ou a demanda direta é você selecionar uma vinilamina. Não tem jeito. Sim. A vinilamina vai oferecer o nitrogênio, na verdade é o nitrogênio, né? Ele, por ressonância, ele joga elétrons para o carbono terminal. Então aquele carbono fica negativo. Aí quando tu pega o ácido, um éster acrilato, faz o inverso, né? Isso. E claro, a reatividade cai, né? Sim, sim. A reatividade cai. Nós fizemos com a Luma umas reações de iminas, né? As iminas como heterodienos, e usamos dienófilo, muito ruim a reação, muito ruim. Em termos de execução e em termos de rendimento. A imina, para mim, sempre foi um pepino, né? Então... porque além da menor reatividade, para a reação de sincronização, né? Ela é instável, né? Ela pode retornar, ela pode ionizar, ela pode... Muito chata, muito chata. Imina... Bom, a Ana que tá fazendo eliminação redutiva aí, não tá, Ana? Oi? Tu que tá trabalhando com uma eliminação redutiva, não? Ai, vamos deixar assim. Agora, no momento, só fotofísica. Agora tu te rendeu, Tu te rendeu. Não, tá bom. Tá bom. Mas então tá, professor. Então tá, pessoal. Quase na hora do Samuel fugir da câmera aí. Sim, então, semana que vem, Samuel, se for 3 horas, não tem problema. Se for 2, me avisa, tá? Tá, não, eu te aviso. Se for 2, mas senão é tranquilo. Tá. Aí nós continuamos com o mesmo material aí, e depois que terminar esse material, eu passo um outro para vocês aí. Tá certo. Tá bom? Sexta, talvez, não sei se na sexta eu vou conseguir, mas de vez em quando eu apareço para incomodar vocês no campo. Tá. Não, tranquilo. Tá, então tem aí um bom final de terça-feira e fiquem bem. Um abraço. Se chegar com panetone, melhor ainda. Como é que é? Pode deixar. Se ele vier com panetone, melhor ainda. Tu viu como é que é, professor? Não, pode vir. Eu também agradeço. Viu? Então tá. Então tá, um abraço aí. Tchau, gente. Beijo. Tchau.